caros amigos, estamos de volta com mais um podcast, onde iniciamos falando sobre a liturgia, sua importância, sobre o Concílio Vaticano II. E hoje vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que é de tanta importância para a nossa fé, né, para o nosso crescimento espiritual. Eu dou as boas-vindas para o meu marido, Vinícius, Olá a para o padre todos, boa noite. Claudemir. Boa noite, tudo bem? Então, nós pensamos um pouco aqui hoje em começarmos a falar, padre, sobre essas disposições para antes da missa, aquilo que a gente deveria pensar antes da participação litúrgica, né? Este espaço de celebração, este estado espiritual daqueles que vão participar da missa, né? Até se a gente falar aqui um pouquinho, eu acho que a gente até pensou um pouco isso sobre essa questão de hoje nós não assistimos, mas nós participamos, né, da Santa Missa e tratar um pouco nesse assunto, porque isso é algo muito que tem muitas dúvidas, né? Eu estava pensando, até antes do senhor começar a falar que me veio, quando a gente foi agora viajar, na porta das igrejas existia, por exemplo, uma placa em que se colocava as questões das vestimentas para se entrar na igreja. E eu pensava naquilo, que se aquilo é colocado aqui no Brasil, isso se transforma em quase como se fosse uma ideologia, o que é muito comum lá, né? E por quê? Porque eu acho que muitas pessoas não conseguem compreender essa dimensão do que acontece realmente dentro da liturgia, dentro da Santa Missa. Não sei se o senhor concorda comigo, Vinícius. Ótimo. Vamos começar pensando isso a partir de 3 pontos: a dimensão corporal, a dimensão da alma e a dimensão daquilo que é a celebração. Nós estamos falando de participação em celebração, não estamos falando de assistência. Não vamos à igreja para assistir um espetáculo, mas vamos para celebrar, como batizados, o mistério de Cristo, que todos nós batizados, né, e a igreja, os batizados, são esse sujeito da celebração eucarística, da qual tem uma cabeça que é o presidente, que faz as vezes de Cristo. Quando a gente pensa, então, as disposições do corpo, a gente vai pensar, por exemplo, no jejum eucarístico. Vamos nos preparar. Hoje, 1 hora antes da celebração eucarística, a gente vai se privar de alimentos, de bebidas alcoólicas, obviamente. Também aqueles que são idosos ou doentes, eles, claro que tem uma preparação, mas não é que tem que se privar, por exemplo, de água ou de remédio. Sim, de alimentos, de bebida alcoólica, obviamente. Então existe aqui uma preparação nesse sentido corporal. Mas existe também uma preparação a nível de vestimentas. A gente não vai para a igreja como se fosse para a praia ou para o shopping, mas a gente vai para a igreja para uma festa, para um banquete, para as núpcias do Cordeiro. Eu tenho visto, por exemplo, muita gente que vai à igreja, os homens às vezes de camiseta, de regata, já vi, de bermuda, de chinelo. E mulheres às vezes com roupas muito decotadas ou com mini saias. Ou seja, nós precisamos pensar que essa preparação corporal ao mesmo nível que o jejum, né? Então, obviamente que nós precisamos aqui nos vestir bem como se fosse para um casamento, para uma formatura, para uma festa, e pensar que a igreja é esse espaço do sagrado, esse espaço de Deus. Nós estamos diante do Deus vivo, não podemos nos apresentar diante do Deus vivo de qualquer maneira. O senhor fala, eu lembro muito da minha infância, assim, onde que lembro que meus avós falavam que não coloque essa roupa é a roupa de ir na missa, né? Então existia também lá atrás uma preparação já, e até mesmo na simplicidade que se vivia há muitos anos atrás, também de dedicar, né? De dedicar o melhor, o mais, a peça do guarda-roupa que é a mais bonita, né? Para esse momento. Eu acho que, como o senhor fala, nós vemos assim muitas pessoas de shorts, de chinelos, sandália, de camisetas com time de futebol. Acho que isso se perdeu, então esse entender o momento, a celebração a importância, né?
Porque essa mesma pessoa provavelmente não iria num casamento vestido daquela maneira. Então, resgatar um pouco a importância da missa, eu acho que esse é o início, né, padre, de tentar educar um pouco as pessoas a voltar a essa interiorização e preparação também para esse momento tão importante. Ótimo, Vinícius. Você nos coloca aqui nesse contexto de fato, né? Porque é uma preparação do corpo, né? Porque é uma decência, porque essa nobreza, porque nós vamos para este espaço do sagrado, né? Saímos do mundo comum, do mundo ordinário da nossa casa, onde estamos bem à vontade, e aí nós podemos almoçar, jantar, né? Tomar um café, tomar um vinho, uma cerveja, né? Agora, quando a gente se prepara para ir à missa, obviamente que existe uma preparação da alma, né? Ou seja, aqui o desejo de estar com Cristo. E obviamente essa preparação também do corpo, né? Ao longo da história a gente vê que até a década de 1950, antes de Pio XII, a gente tinha inclusive um jejum que ia da meia-noite até o horário da missa no outro dia, que em geral era de manhã, justamente para favorecer que as pessoas fizessem o jejum e pudessem comungar. Agora, isso também impedia que muita gente comungasse, né? Então, quando a igreja diz que é preciso comungar uma vez ao ano e é preciso comungar com mais frequência, isso significa que nós aqui precisamos diminuir também esse tempo de jejum. E daí Pio XII baixa esse tempo para 3 horas. E daí a gente tem sempre o problema, né, com as pessoas, os adultos normais, mas também com crianças, com idosos, com doentes. E mais tarde esse tempo baixa então para 1 hora, né? Então a gente tem aqui uma hora de jejum eucarístico. Nós vamos pensar aqui também a decência das vestes e vamos pensar também a disposição da alma. E pensar a disposição da alma, né, é pensar a questão de uma fé viva, de uma humildade, né, de um reconhecimento da própria indignidade. Por isso nós pedimos perdão no ato penitencial. Por isso quando chega na igreja, a gente se persigna, né, traça o sinal da cruz com água benta, lembrando o nosso batismo, lembrando que nós somos chamados a uma vida pura, uma vida santa. Nós vamos rezar diante do sacrário, né? Não vamos rezar a devoção a Nossa Senhora, ao Santo Padroeiro. Em primeiro lugar, vamos a Jesus no sacrário, nos preparar para este momento sublime. Saímos então do mundo profano, do mundo do cotidiano, onde nós andamos e falamos, e entramos neste mundo do sagrado, no mundo da festa, no qual nós dançamos e cantamos, né? Agora, um outro aspecto que a gente precisa pensar aqui é o aspecto da ação de graças, né? Ou seja, a gente vai para a Sagrada Eucaristia pensando que é uma ação de graças que nós fazemos memória, fazemos a anamnese, ou seja, a memória daquilo que Deus fez por nós. E somos agradecidos a Deus pelos benefícios, pelas maravilhas que Ele nos concede. Eu acho que as pessoas, elas não, quem sabe, elas não conseguem entender que, assim, participar da missa não é nenhum dever, né? Apesar de que sim, temos lá os mandamentos, mas é uma necessidade humana. E me veio aqui agora, padre, o seguinte: hoje em dia a gente percebe um crescente número de pessoas que passam por ansiedade, depressão, que precisam fazer meditações, tanto que a gente tem assim um rol gigantesco de tipos de meditação, né? Tem, enfim, as questões orientais, né, que se utiliza. E se perdeu, as pessoas esqueceram que participar da Santa Missa é uma meditação também, né? É esse sair. Porque o que que a meditação nos faz? Ela nos tira desse momento de angústia, desse mundo que está acontecendo e nos coloca neste momento de interiorização, de conversa, né? Assim, de poder. A palavra relaxar não seria o sentido aqui da missa, mas no relaxar no sentido de
Eu Se entregar. descanso em Deus, eu estou aqui e me entrego a Deus. E a missa é isso, né? É a melhor meditação de todas e que as pessoas não têm essa noção, né, padre? Eu diria que a palavra que você estava buscando, essa palavra é repousar em Deus. Repousar. É descansar o olhar, o corpo, todo o ser em Deus. E a missa é fonte e ápice da vida cristã, diz o Vaticano II, a Sacrosanto Concílio. E na missa nós temos aqui os 3 aspectos que nós aprendemos na oração. A oração vocal, porque nós falamos com Deus, nessa atitude de aliança, Deus fala, nós ouvimos, nós falamos, Ele ouve. Deus é bem fiel a isso. Depois nós temos aqui também a meditação. O Salmo responsorial, por exemplo, nos faz meditar na primeira leitura e nos faz nos preparar para a segunda leitura e para o Evangelho. Ou seja, o canto também tem esse escopo de nos preparar a essa meditação para que o nosso coração, os nossos ouvidos, seja esse terreno preparado e fértil para que a palavra de Deus possa cair, né, produzir frutos. E, por fim, a gente tem esse aspecto da contemplação. Nós adoramos, nós contemplamos. Ou seja, silenciamos para ver, para tocar, para ser tocados e para estar diante desse sublime. Aqui a gente pode usar até mesmo o termo metafísica, transcendência. Ou seja, saímos daquilo que é o finito, o material, o mundo, e entramos nesse mundo do transcendente, daquilo que está além da física, da natureza, do material, do mundo. Ou seja, entramos nesse espaço de Deus. E é por isso que a igreja, ela começa quadrada e termina redonda, né? Estou falando aqui do modelo das igrejas mais tradicionais que a gente encontra ainda hoje na Europa, ou as igrejas mais antigas, né? O senhor entende lá no altar, então, acabar então numa maneira mais circular, mais Circular, redonda. isso. As janelas, Sim. as portas, todas começam quadradas e terminam em arco. Ou seja, um encontro entre o divino e o humano. Na igreja se dá esse encontro. Então, se a igreja começa quadrada, né? Então, se nós passamos do mundo, da nossa condição imperfeita, de pessoas do 6º dia, nós encontramos a perfeição em Deus, no altar. Então, aí a gente tem um espaço circular, né? E temos também o espaço da cúpula, ou seja, é a abóbada celeste sobre nós, a ação do Espírito. Deus é o agente principal, que envia o seu Espírito. E é daí justamente que a fumaça do incenso sobe até Deus. A oração sobe, ela não cai por terra, ela sobe. E nós também precisamos tomar essa direção vertical de ir estar na presença de Deus. Isso é belíssimo porque se Deus vem até nós, se encarnando, nós vamos até Ele nos divinizando. E essa ação é a ação de Deus. Por isso alguns pensaram a liturgia a partir do termos Opus Dei, ação de Deus. Mas não é só a ação de Deus. Deus se revela e nós falamos com Ele. Então existe uma ação humana que envolve, obviamente, o corpo, a alma, nosso espírito, envolve todo o nosso ser. Agora veja que também o canto, nessas 3 tonalidades, nos faz também elevar a essa altura de Deus. Ou seja, a nossa voz, a nossa oração, o nosso rito nos faz nos aproximar de Deus. E ao mesmo tempo que permite que Deus, na revelação, na tradição, se mostre a nós. Ou seja, nós já contemplamos essa liturgia celeste, ou já contemplamos o rosto de Deus na liturgia terrena. E inclusive quando nós vamos cantar o Hosana, o Senhor fala, né? Cantamos juntos com os santos, com os anjos, e aí tem essa mística, não mística, mas realmente esse sobrenatural ali existindo, né? Estamos todos juntos, tanto a Igreja Celeste quanto a terrestre, cantando juntos e glorificando a Deus. E essa questão da metafísica, padre, é algo que me tocou muito na nossa reconversão, né? Ou melhor, na nossa conversão realmente, né, verdadeira, porque eu pensava o seguinte, é claro que isso
é uma forma muito simplista de a gente falar para as crianças que eles gostam dos super-heróis, que têm os poderes, né? E isso me chamou quando eu lia o poder sobrenatural. E eu pensava nos super-heróis heróis e falava assim, cara, quando eu era criança eu queria muito ser uma heroína e ter poder sobrenatural. E aqui está dizendo que eu posso ter isso, né? Este poder sobrenatural que age sobre nós com a graça, né? Então, nós vamos sendo tocados por Deus, nós vamos nos deixando agir. E daí quando a gente foi ver Padre Pio, o Vini até ficou muito impactado vendo a cruz que tocou, né, que a cruz que falou com o Padre Pio quando ele teve essa revelação. E o que mais nos tocou naquilo é pensar que o sobrenatural tocou aquilo, né? E que nós pudemos estar ali presentes aquilo, né? E é um objeto qualquer, né? A ação de Deus, ela se faz, muitas vezes milhares de pessoas podem passar na frente do mesmo objeto e ele não se manifestará na intensidade qual se manifestou para São Francisco de Assis, para o Padre Pio, para todos aqueles que também tiveram um contato tão próximo. Então é interessante pensar que a nossa predisposição, a nossa preparação do nosso espírito, do nosso corpo para estar naquele momento de total presença diante de Deus, pode realmente manifestar o sobrenatural, pode dar realmente ser o caminho em qual Deus nos fala de uma maneira muito mais que tangível, que conseguimos até olhar no nosso mundo, né? Nessa realidade onde nós estamos. Então, acho que tudo isso aí realmente é um mistério ver. Mas eu queria voltar um pouquinho naquilo que o senhor falou sobre a missa, assim. Esse momento, então, que todas essas coisas, eu acredito que muitos daqueles que estão nos seguindo também, é novidade, toda essa visão da arquitetura da igreja, desses símbolos também que se utiliza na arquitetura para comunicar e dialogar conosco. Mas o senhor acredita que, como falamos lá no início agora do nosso episódio aqui, essa predisposição, que muitas vezes a gente observa que as pessoas não estão indo à missa já com a predisposição, tanto com a vestimenta como também a preparação interna. É uma coisa atual que nós estamos vivendo, na sua opinião? Ou já lá atrás, tipo assim, realmente sempre foi um desafio da igreja catequizar então os fiéis para colher ao máximo o momento que é a Santa Missa? Vinícius, isso é uma coisa antropológica, uma coisa do homem. Não é uma coisa do nosso tempo. É uma coisa de todos os tempos. São Paulo teve que fazer uma distinção na comunidade primitiva entre a ceia do Senhor, né, e a ceia que eles faziam, na qual São Paulo os reprova, porque alguns comiam demais, bebiam demais e outros não tinham o que comer. Né? Então, como se pode participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, se a gente não é solidário na nossa mesa? E até talvez por isso a igreja sempre mostrou aqui na Eucaristia essa dimensão social da coleta, né? A coleta em favor dos pobres, dos mais pobres, ou seja, em favor desse corpo, para que haja uma igualdade, né, nesse corpo. O corpo não pode ser desigual. Né? Então, veja, aí há preocupação. Mas sempre existiu essa distração, essa distância do homem com relação a Deus. E à medida que ele toma consciência que está diante de Deus, que é infinitamente maior do que ele sente esse temor, porque o homem tem medo de estar diante de Deus, tem medo da sua santidade, né? Tem medo do infinito, mas ao mesmo tempo isso o atrai, né? Isso o atrai, porque nós temos saudades do céu, temos saudades de Deus, né? E é por isso que a gente vai à igreja, e é por isso que a gente precisa aqui se preparar bem espiritualmente, na alma, no corpo, para que a gente se encontre com aquilo que nos atrai, com essa beleza. Então aqui a gente está falando da beleza aonde resplandece a glória de Deus, a glória do céu. Né? Por isso que quando Jesus entra na história, entra no templo, obviamente que ele não pode caber no templo construído pela mão humana. Ele não pode caber dentro do tabernáculo, ou dentro de uma âmbula, dentro de um cálice. Como a água do oceano não cabe dentro de um buraquinho na praia. Deus não cabe dentro de nós, é infinitamente maior do que nós.
Porém, os padres da igreja dizem que Deus se abrevia, Deus se faz pequeno para caber em nós. E assim ele vai dilatando também o nosso coração. E vai atraindo nossa atenção de tal modo que a gente não se distraia disso que é o essencial, que é Deus. Que nós fixemos o nosso olhar, né? E aí aqui entra a oração, né? Oração vocal, oração de meditação e oração de contemplação. Tem algum vídeo aí na internet, eu vi um padre que olha, ou seja, entra em êxtase, né? Exatamente porque ele consegue fixar o seu olhar nesse mistério infinito, entra em êxtase, né? E comumente a gente vê as pessoas muito distraídas e muita gente diz, olha, eu não sei qual leitura foi lida, eu não sei o conteúdo do evangelho, o que o padre falou, estava distraído, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Ou seja, nós precisamos ir para a igreja por inteiro. Precisamos deixar fora tudo aquilo que é do mundo, né? Então esse espaço do átrio é o espaço do encontro entre o mundo profano e o mundo sagrado. Só que uma coisa exige, implica a outra. Não dá para sair do mundo e dizer assim, olha, eu posso sair do mundo, o mundo não me interessa. As leis, a cidade, a família não me interessa. Tá? Pelo contrário, é isso que a gente traz para o âmbito do divino, do sagrado, do sublime. E é isso que transfigurado pode também tocar o mundo e, nas palavras de Bento XVI, transubstanciar o mundo. O Bento XVI usa uma terminologia que é aplicada à mudança da substância do pão e do vinho e da água em corpo e sangue do Senhor. Isso é transubstanciação, ou seja, quando vem o Espírito, nós invocamos o Espírito na epíclise, o Espírito vem sobre as oferendas e faz com que essa matéria tenha outra substância, seja divina, não mais pão, vinho e água, né? E o Bento XVI fala da transubstanciação do mundo, do coração do mundo, né? Então isso quer dizer que nós levamos até Deus aquilo que é nosso, né? Pão, vinho, água, a água do batismo, o óleo, a luz, o nosso corpo, porque a fé passa pelo corpo, e Jesus nos dá aquilo que é dele, Deus nos dá aquilo que é dele. E nós então levamos no nosso corpo, ou temos na igreja, no corpo da igreja, aquilo que é de Deus. Então, de certa maneira, nós, neste encontro com Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nós temos também no corpo eclesial, naquilo que nós somos na igreja, essa mesma concepção, que nós chamamos de concepção teândrica. Ou seja, a igreja é divina e humana porque segue a sua cabeça, que é divina e humana. Agora, cada um de nós também se torna divino e humano. E é assim que a gente pode transubstanciar o coração do mundo. E aí que está o segredo da santidade, né, Padre? É cada vez mais a gente se parecer com Jesus, se parecer com Cristo e mudar o mundo, sermos sal da terra e luz no mundo, né? É aí que está o grande caminho. Às vezes difícil, mas com essa noção do quanto a Santa Missa pode nos auxiliar, porque, como eu disse, não é um dever, mas é um poder estar lá, é uma necessidade humana, né? A gente participar. Então lá nós ganhamos o pão, onde a gente vai mastigar este pão com a vontade, né? Com a fome de Deus e vivermos isso no nosso dia a dia. É lindo. Não, e esse foi só o nosso primeiro episódio, então, dessa série que vamos fazer, então, sobre a Santa Missa. Espero que todos vocês aí que nos seguem tenham gostado. Nos próximos episódios vamos estar, então, entrando mais em detalhes aí nesse mistério, nessa mística que temos aí em torno a todos os elementos que compõem. E aguardamos todos aí que vocês todos nos sigam. Obrigado, Marina. Obrigado, Padre Claudemir. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Nos vemos no nosso próximo episódio. Agradeço vocês novamente, também aqueles que nos acompanham. Se porventura surgir dúvidas de algum dos temas que estamos tratando, não hesite em colocar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai respondendo nos próximos episódios. A todos um grande abraço.